Pessoal, muito boa noite a todos. Aqui Anderson novamente para nossa live das 20 horas. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está entrando, que é projetista de imóveis, que é envolvido nesse processo de aprender formas para você fechar seus projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. Então, vamos fazer uma live bem legal, que o assunto tenho certeza que é de muito interesse seu. Afinal de contas, quando a gente fala de vendas para projetistas de imóveis, a gente já separa aí muitos sentimentos, né? De pessoas que gostam de vender, mas têm dificuldade, daquelas que não têm nenhuma vocação ou não se encontram com essa tida vocação, mas é exatamente sobre isso que nós vamos falar e tenho certeza de tudo que eu disser aqui você vai conseguir assimilar, entender algumas particularidades que com certeza vão te ajudar aí no teu processo, tá bem? E para quem é então essas lives que nós estamos fazendo, afinal de contas hoje foi o primeiro dia de lives, de duplas lives, né? Então todos os dias durante essa semana e a próxima nós faremos aqui lives às 11 horas da manhã e também às 20 horas, tá bem? A live de hoje o assunto é: não gosto de vender. Como é que eu vou fazer então para me tornar um excelente profissional projetista vendedor e fechar de primeira, sendo que eu não gosto de vender ou tenho dificuldade? É sobre isso que nós vamos falar. E se tu então é projetista vendedor de imóveis planejados, se você é arquiteto, arquiteta, designer de interiores, gestor de loja, dono de loja, gerente de loja ou de marcenaria, que afinal de contas também tem aí, né, uma célula de projetos e que precisa capacitar a sua equipe, você precisa que a equipe saiba vender. Mas aí você vê que o pessoal não tem tanta aptidão, ou pelo menos essa ideia de como vender. É para você então esse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, tá certo? Preciso reforçar também, afinal de contas eu tenho aqui a minha anotação para não me deixar esquecer, que nós estamos em semanas aí, né, dias que antecedem o nosso mais novo evento. Que evento que é esse aí? Que evento que nós estamos falando tanto? É a chamada Semana do Projeto Fechado. O que é isso? A Semana do Projeto Fechado é um evento pensado para você que trabalha com projeto e venda de imóveis planejados, e nós vamos falar em 4 aulas inéditas, formas para você fechar os seus projetos na primeira apresentação. E por que tem de tão especial? Porque afinal de contas essas formas que fazem projetistas fecharem projetos na primeira apresentação, muito mais faz o cliente querer comprar de você do que você necessariamente ter que vender para ele. Aqui está o grande lance. E isso eu vou falar um pouquinho a respeito disso também na live de hoje, tá bem? Então vamos lá. Semana do Projeto Fechado nos dias 10, 12, 14 e 16 de julho. Como é que faz para se inscrever, Anderson? Tem que pagar alguma coisa? Não. Terminando aqui a live, você vai aqui no perfil da bio aqui do meu Instagram, você tem um link, você entra naquele link e se cadastra gratuitamente, não paga nada, porque afinal de contas só quem vai ter acesso ao evento, às aulas, é quem está cadastrado, que vai receber lá por e-mail, também por WhatsApp, os informativos dos links, tudo direitinho para estar recebendo. Então, precisa estar cadastrado para poder assistir, repito, esse novo evento que nós estamos fazendo com muitas coisas legais e inéditas. Então, se você participou até hoje de algum evento meu, saiba que muita coisa que nós apresentaremos aqui é bem diferente e com certeza muito mais interessante para ajudar você realmente a entender formas de fechar os seus projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. Seja você um profissional experiente, que já está há um certo tempo no mercado, ou você que está começando agora e não manja de nada, também é para você, porque afinal de contas o passo a passo ele serve para quem está começando e quem já está na área, tá bem? Muito bem, então se nós falamos que, poxa vida, eu não gosto de vender, não sou vendedor, vamos fazer aqui primeiramente uma pequena dinâmica aqui, escreva para mim aí, não gosto de vender ou gosto de vender, só para eu entender como é que o público, né, que está assistindo aqui a nossa live de hoje está entendendo esse assunto. Se gosta de vender ou se tem dificuldades, né, poxa vida, eu não me vejo como vendedor. Vai escrevendo aí então, que para eu dar uma olhada e para eu entender enquanto eu te conto uma história. Quando eu comecei, há 23 anos atrás, nesse cenário de projeto e venda de imóveis planejados, fazendo projetos de interiores, fazendo projetos de imobiliário, eu tinha muito claro uma coisa para mim, eu queria fazer projeto. Era uma coisa que eu gostava de fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu tinha muito claro que eu queria fazer projeto. Muito bem, diz aqui o Daniel, preciso vender, né? É isso aí. Eu sabia que eu queria fazer projeto, porém,
Quando eu adentrei nesse segmento, adentrei na loja e depois um pouco mais adiante na indústria, aí eu tive o contato de que fazer projetos não era suficiente. Porque para a gente fazer um projeto, a gente precisa fazer com que a pessoa queira aprovar o projeto e queira comprar o projeto. E aprovar o projeto e comprar o projeto são coisas diferentes. E aí eu tive o meu primeiro entendimento de que não era para mim esse negócio de ter que vender, porque afinal de contas eu gostava de fazer projeto, eu não queria ser vendedor, eu queria ser arquiteto, como depois eu me formei, eu queria ser projetista, eu queria fazer projetos. Eu achava que vendedor era aquela pessoa que usava da malandragem, usava da lábia para tentar convencer alguém, e eu não me via tentando convencer ninguém, eu não me via tentando incomodar alguém, eu tinha esse sentimento de que eu estaria incomodando as pessoas, né? E aí eu tive algumas dificuldades com isso, porque afinal de contas, se por um lado eu era projetista, né, eu gostava, modéstia à parte, fazia bons projetos, as pessoas elogiavam os projetos, mas não compravam. Aí eu pensava, puxa vida, mas como assim? Eu achava que se um projeto estava bom, estava bonito, pronto, o que faltava para a pessoa comprar? Então, tá aqui, cliente, compra, o que está faltando? E não vendia. Então eu comecei a ter coleção de projetos bonitos, projetos bem elaborados, projetos até inovadores para a época, né? Estou falando de uma época que o Promob recém estava sendo expandido, ainda fazia projeto no AutoCAD R14, renderizava no AutoCAD também. Exatamente, para ti que não sabe, o AutoCAD também renderiza. E aí transformava, né, aquela experiência do cliente em uma coisa legal. O render na época era uma coisa muito nova ainda, mas não vendia. E aí aquilo não entrava na minha cabeça. Até que começaram, né, gerente, colegas, enfim, olha, tá faltando técnica de venda. Mas eu dizia, olha, eu não quero ser vendedor, eu quero fazer o projeto para a pessoa vender. E lá eu fui, há um bom tempo ainda até descobrir que o que eu achava, que o vendedor era o cara chato, que queria incomodar alguém, nada mais era do que um preconceito de minha parte. E que eu não saber vender nada tinha a ver com vocação. Eu achava que para eu vender eu tinha que ter vocação. E aqui um primeiro entendimento para ti nessa noite de hoje. Vender não tem nada a ver com vocação. Às vezes as pessoas se confundem. Tem ali uma pessoa, um colega, né? Eu tinha colegas que eram muito bons em conversa e conseguiam convencer, encantar o cliente. E eu achava que isso era saber vender. Eu achava que saber vender era quem tinha muita conversa, né? Muita lábia para poder convencer o cliente. E aquilo não era para mim. E aí eu entendi que, pelo menos aí eu passei a entender que nada tinha a ver com isso. Vendas não tinha nada a ver com vocação. E se você tem na figura de algum colega, alguma pessoa que conversa bem, que é comunicativa, e você acha que isso é porque é dela, e ela, por isso só ela tem vocação de vendas, nada a ver tem. Ela tem talvez, né, um certo dom da comunicação. Mas mesmo a comunicação pode ser aprendida. E vendas é necessariamente um conjunto de técnica. E sendo um conjunto de técnica, qualquer pessoa pode desenvolver, mas da maneira certa. E lá fui eu, então, tentar descobrir como é que fazia para vender os benditos projetos, porque afinal de contas, os projetos eu sabia fazer, mas vender, e aí fazia um briefing de um jeito. Aí o cliente chegava lá com um carro legal, já pensava que esse aí tinha dinheiro para gastar, ia lá, fazia, e dizia que afinal de contas, né, o que tinha de diferencial? A primeira coisa que os clientes me perguntavam, o que tem de diferencial aí no produto de vocês? Não, veja bem que nós temos aqui a corrediça da tal marca, nós temos 100% MDF, achando que esses argumentos técnicos era o que faria ele convencer. E no fim eu descobri que isso não era, porque afinal de contas, técnica de venda não tem a ver com argumentos técnicos apenas. Eu preciso entender um processo muito além. Eu preciso estabelecer vínculo. Aí tive que descobrir o que era esse lance de vínculo. Descobri o que era o tal de motivador de compra. Descobri o que era perguntas abertas, fechadas, que iriam me dar, então, uma geral do que o cliente estava buscando. O briefing que converte, as perguntas mágicas. E aí eu fui entendendo que venda nada mais era do que um processo, passo a passo, que eu poderia fazer, tudo bem. Mas aí entrei numa outra situação. Porque se eu fui jogado num monte de conteúdo de vendas, também tive muita dificuldade em assimilar tudo isso. Porque afinal de contas, venda, eu descobri isso muito depois, ela é muito parecida nas outras esferas comerciais. Vou citar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma caneta. Muito bem.
eu vou vender uma caneta. Como é que eu faço para vender uma caneta? Bom, uma caneta é um produto que, primeiro, ele já existe, ele está pronto, basta com que o cliente queira comprar uma caneta, basta eu mostrar para ele as qualidades que vão facilitar para que ele compre essa caneta, o preço está dentro, maravilha, o cliente vem, compra, eu tiro o pedido, entrego a caneta para ele e ele leva embora. Assim é com um estofado, assim é com um automóvel, assim é com uma cortina, assim é com um piso, assim é com qualquer coisa que já tem um produto pronto. Eu vou vender algo que já existe. Eu vou vender este fone de ouvido aqui. Muito bem, eu vou falar que ele tem não sei quantos decibéis que ele libera aqui, que ele tem um mini subwoofer dentro desse fone, ele tem também um cabo que ele consegue trabalhar com um P2 estéreo, ele tem também um cabo reforçado. Eu vou dar aqui características de benefício que esse produto tem, mas o produto está aqui, ele já existe. Agora, eu tentando aplicar essas técnicas úteis, verdadeiras, íntegras no nosso segmento, tinha alguma coisa que não batia. Porque, afinal de contas, como é que eu vou oferecer um produto que já existe e usar essas técnicas para um cliente de imobiliário planejado? Vamos pensar como é que é a esteira, né, de produto, já que está na moda o termo esteira de produto, como é que eu vou pensar na esteira de produto ou na jornada do cliente? Primeiramente, ele vem até a loja, é referenciado ou por um especificador, ou pela vontade dele de estar ali comprando uma nova mobília, ou por necessidade, por uma série de motivadores de compra. Aí a gente entende que as pessoas não compram mobiliário pelo mesmo motivo, do que talvez comprariam por uma caneta, talvez. Não, é muito mais complexo, são 6 os motivadores de compra de todo cliente de imobiliário planejado, coisa que eu só fui descobrir muito tempo depois. Maravilha! Aí as pessoas estão ali querendo, elas chegam na loja e elas começam, olha, eu vi lá na casa da minha cunhada que ela tinha uma cozinha assim, 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 tinha lá um painel com algumas ripas, tinha lá também uma iluminação de LED, ela começa a descrever o que ela achou bonito. E aí, eu vou então tentar construir um projeto baseado na informação que ela está me dando, baseado em fichas de briefing que eu tenho para preencher com ela, baseado numa série de fotos do Pinterest que a pessoa me entrega, para tentar construir um projeto. Esse projeto é necessariamente o produto que nós estamos vendendo. E aqui o segundo entendimento para você nessa noite. Nós não vendemos mobiliário planejado. Nós vendemos um conjunto de soluções projetuais que depois vai dar a finalidade ao mobiliário planejado. Tanto é verdade que o cliente sai da tua loja com um monte de folhas ali, assinando um contrato de 100 mil reais que ele te paga. E dali 30, 40, 60 dias, ele espera que uma mobília esteja instalada na casa dele. Então ele não compra uma mobília, ele compra um conjunto de soluções. E aí como é que eu vou vender isso? Um produto que não existe, que é o projeto que eu vou ter que construir. Como é que eu vou convencer o cliente que aquele produto ele é melhor que o do concorrente, sendo o qual eu ainda não vi, e talvez nem vá conseguir ver, né? Não vou conseguir ver o produto do concorrente. E eu tenho que convencer que aquele produto não só é melhor que o da concorrência e que depois vai se transformar na realidade que é o sonho da vida dele daqui a 30, 40 dias. Então veja, o conjunto de técnicas aqui que a gente fala, que é o processo das vendas, ela se torna no segmento moveleiro, da indústria moveleira planejada, muito mais complexo, porque eu não tenho um produto, eu tenho uma ideia de produto, o qual eu comercializo, que é o meu projeto, é a arma que eu tenho para poder convencer o cliente, para depois eu entregar ele. Então, se eu pegar técnicas de vendas tal e qual um vendedor de carro utiliza, um vendedor de seguro utiliza, um vendedor de tinta utiliza, eu não vou conseguir implementar aqui. Eu preciso adaptar. Eu preciso trazer aquilo que mais vai tornar a possibilidade do cliente conseguir entender que eu sou a melhor forma para ele, naquele momento, estar levando para casa a nova cozinha, o novo dormitório, o novo ambiente da casa dele. Então, se eu simplesmente pegar uma técnica de venda genérica, útil, íntegra, verdadeira, mas pouco prática para o nosso segmento, eu estou aqui dando voltas, né, num ciclo vicioso que parece que eu não saio do chão. Poxa vida, o cliente não comprou, mas eu falei sobre os argumentos, eu entendi os 4 nomes mais importantes da venda, eu entendi lá o CBV, eu entendi tudo isso. A técnica do rapport, eu fiz tudo isso. Só que faltou alguma coisa.
Mas o que significa isso? Então veja, se você que talvez esteja vendo agora, ou se vendo nessa posição, de que não gosta de vender, primeiro o que você precisa entender é, esse não gostar de vender é um preconceito que você tem e que você precisa, antes de tudo, derrubar. É entender que você também consegue vender. E o detalhe, vender do seu jeito, sem ser agressivo, sem querer enganar ninguém, sem querer ludibriar ninguém. Então você vai ser o profissional que você é com técnica. Então aí já começa a ser diferente de tudo. Mas, se tu utilizares de técnicas genéricas, íntegras verdadeiras e tudo mais, mas pouco úteis, isso vai te dar aí uma série de dificuldades. Por quê? Porque você não vai conseguir implementar. Então, o que eu percebi na minha jornada até então? Descobri em um certo momento que, se eu fosse aplicar as técnicas que todo mundo de vendas ensina pra gente, talvez só isso não seria suficiente. Então, aqui, passamos a entender que eu preciso entender técnicas de vendas aplicadas ao segmento de projetista vendedor de imóveis planejados. E quais são aí as nossas características, né? Primeiro, o projeto. Então, o que eu devo fazer? Utilizar de tudo do projeto para construir na mente do cliente gatilhos mentais, para ele entender como é que eu construí, qual era a ideia que eu queria dar para o projeto dele, a forma que eu cheguei na conclusão que resulta em uma oferta. Então, veja bem, o não sou bom vendedor, somente a gente pensa assim, e eu pensava assim, por quê? Porque, eu não quero ser que nem aquele vendedor. Já pensava errado porque a técnica que ele usa eu não vou conseguir utilizar mesmo. Mas, se eu utilizar de artifícios, argumentos, subterfúgios, que vai me dar condicionantes para oferecer para ele mostrar que sim, eu tenho condições de entregar o melhor produto e projeto para ele, aí a coisa muda de figura. E você, no fato de não ter experiência em vendas, talvez te dá aí, né, uma condição num primeiro momento preocupante. Poxa vida, tudo bem, eu quero vender, mas eu não tenho experiência. Como é que eu faço? Então, veja, o não ter experiência, primeiro você precisa entender. O seu ponto-chave aqui é o projeto. Sempre será o projeto. A experiência, obviamente, você vai adquirir no momento que vai começar a trabalhar. Mas é muito mais simples começar a trabalhar com a técnica correta, com o passo a passo correto, como os 8 passos da venda do móvel planejado também, que é uma das técnicas que mais norteia aí os nossos alunos do método Ageoli. E é o que faz eles fecharem projetos na primeira apresentação, mesmo atuando há um mês apenas no segmento, como recentemente tivemos um belíssimo depoimento de um aluno nosso, que com um mês, o primeiro projeto da vida, ele fechou de primeira. Veja, há um mês atrás ele não tinha experiência nenhuma, nem com projeto. Fez um projeto, fechou na primeira apresentação quase 100 mil reais. Isso significa, e é prova viva, de que você não precisa ter experiência em vendas anteriores. Se você tiver, melhor. Obviamente, toda experiência é bem-vinda. O que está faltando para você, no primeiro momento, é a técnica correta, a técnica assertiva. Aquela que vai te dar um passo a passo para você construir realmente aí uma ideia para o seu cliente de que você é uma oportunidade, o seu projeto é uma oportunidade única, que ele vai despertar o desejo para ele querer comprar de você. Então, assim, outro detalhe aqui também faz as pessoas terem esse preconceito é pensarem, poxa vida, parece que eu estou incomodando o cliente. Esses dias mesmo recebi ali no suporte do método, né, de uma aluna. Anderson, eu não sei o que fazer nesse caso, o cliente não me dá retorno e tudo mais, eu estou com medo de incomodar ele. Né? Isso é um medo comum. Poxa vida, eu não quero atrapalhar, parece que eu estou importunando o cliente. Primeira coisa, entenda, você é a pessoa quem vai conseguir resolver um problema dele, você não está importunando. Então você pegar o telefone e ligar para o teu cliente, olha, aqui é o Anderson da loja XYZ, estou entrando em contato para saber de você isso, estou entrando em contato para saber da definição, Isso não é incomodar o cliente. Se você pensa que vai incomodar, você já está incomodando, né? Então, saiba, você é a pessoa da qual ele vai depositar confiança e dinheiro para poder resolver um problema da vida dele, para conseguir conquistar um sonho da vida dele. Então, essa história de incomodar o cliente, talvez é muito mais um medo seu, pode ser que você que pensa dessa forma, é muito mais um medo anterior seu e que nada tem a ver com a realidade. Então, simplesmente se despir dessa culpa, desse medo,
que você necessariamente não precisa ter, é uma responsabilidade gratuita e absurda que talvez você tenha. Mas não é culpa tua, porque afinal de contas, a gente aprende desse jeito, né? A gente é do jeito que a gente é. Então assim como também lábia de vendedor. Uma coisa que eu mais recebo, Anderson, eu quero aprender a vender, mas eu já te digo, eu não tenho a lábia de vendedor. Todo mundo fala que me falta a lábia de vendedor. Aí o que eu digo é o seguinte, olha, depois que eu construí o método, que eu adaptei tantos e tantos cursos de vendas e gestão e tudo mais, eu entendi que primeiro, se tivesse que ter lábia para convencer as pessoas, primeiro que eu não ia convencer, porque eu também não me vejo assim. E assim como eu não me vejo assim, o que eu ensino para tantos profissionais projetistas é que primeiro, ele não tem que ser ninguém diferente do que ele é. Ele precisa incorporar a habilidade comercial. Isso nada tem a ver com lábia. Você tem técnica de persuasão íntegra, não tem nada a ver com lábia. Lábia é aquela maneira pejorativa, né, de nós entendermos que alguém está querendo ludibriar alguém. E nós não vamos ludibriar, enganar ninguém. Nós estamos ali com o intuito, fazer o cliente perceber que nós temos o melhor projeto daquele momento, aliado ao melhor serviço, ao melhor produto. E é isso que vai dar pra gente uma condição de ele querer fechar com nós na primeira apresentação. Então, essa história de lábia de vendedor, você que é, por exemplo, mais recatado, mais recatada, mais introvertido, introvertida, boa notícia para ti, alegre-se, você não precisa de um dia para o outro virar no maior contador de história, o maior contador de piadas para vender alguma coisa para ninguém. Não precisa, e isso até atrapalha. Quando a gente tenta ser alguém que a gente não é, isso mais atrapalha do que ajuda. E como é que eu sei disso? Porque no terceiro dos 8 passos da venda, que diz que eu preciso criar vínculo, o vínculo se dá da forma como as pessoas gostam de ser atendidas versus a forma como eu vou atender essa pessoa. Então, se vem uma pessoa que é diferente de mim, eu entendendo essa técnica, essa metodologia, eu vou moldar o meu sistema de atendimento, de demanda para com ele, para que ele perceba que eu também sou no mínimo parecido com ele ou com ela. E aí, automaticamente, a frequência do cliente e do vendedor vão estar em sintonia e aí flui naturalmente. Sabe quando tu vai numa loja e aí tu sai daquela loja, daquele restaurante pensando assim, ó, gostei desse vendedor, gostei desse garçom, esse é dos meus, essa é das minhas, essa é do meu time, esse é do meu time. Sabe quando a gente vê, pô, o santo bateu com aquele vendedor, gente fina, gostei dele, confiei nele. Isso aconteceu porque o vendedor conseguiu criar vínculo contigo. E o vínculo é o terceiro dos 8 passos. Os 8 passos são analisar produto, dominar produto, analisar o cliente, criar vínculo, fazer as perguntas certas, entender o motivador de compra, usar os benefícios a favor, entender os sinais de fechamento e depois o fechamento em si. Então veja, com 8 passos simples, a gente consegue entender e exatamente copiar a maneira do cliente da maneira como ele gosta de ser atendido. E é o que vai nos dar vínculo, é o que vai nos dar a confiança que tanto precisamos para oferecer para ele. Aí, obviamente, né, numa apresentação adequada, mostrando tudo que ele precisa para ele chegar no final, ele dizer assim para ti, tá muito legal, tá maravilhoso, não muda nada, é isso aí, por mim tá fechado. E é isso que faz fechar de primeira. É isso que faz o cliente não querer alteração. É isso que faz os alunos do método, por exemplo, fechar assistindo algumas aulas, porque entenderam rapidamente o processo e fazem entender, caramba, eu fechava 2 projetos de 10, eu estou fechando 5 projetos de 10, estou fechando 7 projetos de 10. Como um aluno nosso também que me disse, que nos passou, que ele está há 4 meses sem perder uma venda. Veja, uma pessoa que tinha dificuldade de fechar um projeto de 10, está há 4 meses sem perder venda, isso é muito legal. E significa que a pessoa não tem nada diferente de mim e de você. A única diferença é realmente a técnica, a modalidade de tratamento nesse processo de atender, fazer o projeto, apresentar e fazer o fechamento de vendas. Então veja, quando a gente entende que nós não temos o hábito de vendedor e tudo mais, é a mesma coisa que dizer, olha, eu não sou pianista. O que está te faltando? Ah, eu não tenho vocação. Sério mesmo, você acha que aquele pianista que hoje toca em orquestra, ele tem vocação, ele aprendeu? Ele estuda 8, 10 horas por dia, durante 5, 10 anos. É isso que dá a vocação dele de ser um exímio pianista. Né? Então veja, a vocação muitas vezes é uma palavra bonita e até preguiçosa, para a gente não querer muitas vezes reconhecer um trabalho, um esforço interno aí implícito que muitas vezes as pessoas têm para depois ir em busca dos resultados.
Então, se a gente entende que qualquer pessoa pode vender, o que está faltando é a técnica correta, eu tenho certeza que você pode também, a partir de agora, mesmo não se considerando vendedor, tá bem? Vamos combinar aqui, não se considere um vendedor comum. Considere-se então um excelente projetista vendedor, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar, assim como me ajudou e ajuda a tantas pessoas assim também. E aí chegamos ao entendimento, tá, mas vem cá, quando eu comecei trabalhando com projeto e vendas de imóveis planejados, eu ouvi falar que a imagem vale mais do que 1000 palavras, então o projeto também vale mais do que 1000 palavras. E eu vou te dizer que eu caí nessa conversa também, lá atrás quando comecei. Eu achava, não, vou fazer um projeto aqui, vou renderizar, a pessoa vai se encantar e vai dizer, nossa, é isso aqui que eu quero. E não era isso que elas diziam. Olha, tá legal, ok, mas eu vou pensar. Eu não tinha a mínima ideia de dizer para a pessoa o que eu vou dizer quando ela diz que vai pensar. Aí ela pedia desconto, o que eu devo falar? Aí eu não entendia, porque quando ela pedia desconto, pedia alteração, dizia que eu ia pensar, eu já tinha perdido ela há meia hora atrás, eu nem sabia o ponto da apresentação que eu estava. Apresentava direto no Promob, apresentava o render direto, não tinha muito uma apresentação, não tinha um entendimento do que é um briefing que converte, que traz para a gente informações que o cliente não fala para nenhum concorrente. Eu não sabia disso. E aí, obviamente, me amparava, me escorava no projeto. O projeto é bonito, ele vai querer. E não queria. E aí eu via colegas com projetos bem menos belos que os meus e que vendiam. E aí a conta não fechava, tá? Mas essa história de que imagem vale mais do que 1000 palavras pode ser uma verdade, mas bem longe daqui, porque eu comprovei que não funciona. Talvez você aí também vai poder dizer, realmente, eu tinha um projeto que eu tinha certeza que eu ia vender, ele estava maravilhoso, mas o cliente olhou e disse, poxa vida, é legal, mas eu vou pensar. Onde é que ficou o diferencial? O que fez o teu cliente declinar? E aí a gente tem método para entender também por que a gente perde um projeto. Se eu vendi, legal, mas mais do que vender, é importante saber por que vendeu e por que perdeu. E isso vai dar uma engenharia reversa para nós trabalharmos no nosso método de oferecer o projeto. E isso nos dá também um entendimento muito maior do que simplesmente achar que o cliente olha o projeto, acha bonito e pronto, está feita a venda. Não é. Você vai conseguir fazer que ele queira comprar, sim, mas com uma maneira certa, com uma metodologia adequada. Não existe milagre, tudo é um processo, tudo são processos. Se nós entendemos então que projeto não vale mais do que 1000 palavras, eu preciso ter argumentos, eu preciso ter formas de vender para que ele perceba, de acordo com tudo que eu construí no projeto dele. Eu preciso entender então, já fazendo um resumo aqui da live de hoje, que essa história de lábia de vendedor não funciona para projetos de imóveis planejados. O que funciona é poder de convencimento íntegro e que nós vamos trabalhar dentro dos 8 passos da venda do mobiliário também. Essa história de que eu estou incomodando o cliente é muito mais uma preconcepção de sua parte, do qual aqui eu peço que, para o seu bem, quanto antes você eliminar isso e entender que você é a melhor pessoa que ele poderia ter encontrado para poder resolver essa e poder proporcionar ótimos momentos para ele e para a família dele a partir de agora, porque afinal de contas você vai construir um hábito de morar diferente na casa dele, porque afinal de contas o projeto que a gente faz é isso, tem o poder de transformar o sentimento das pessoas e que você vai transformar a vida dele para melhor. É isso que você tem que pensar e não que vai incomodar ele, tá certo? Ainda, não tem experiência em vendas, não tem problema. Te falei agora mesmo que um aluno nosso que tinha 1 mês trabalhando, era o primeiro projeto dele, não só ele fez o projeto, não só ele fechou, como fechou de primeira, um projeto de mais de 100 mil reais. Um rapaz, aqui há 1 mês atrás, nunca tinha sentado na frente de um Promob para fazer um projeto. Então, significa que experiência em vendas, bom, eu conheci na minha vida de profissional de arquitetura e de indústria moveleira, passei aí por todo o canto do Brasil, conheci muito profissional, bom, talentoso, menos talentoso, enfim, tá certo? Vi muito profissional projetista de 10 anos de experiência ou até mais, que não sabia vender direito. E profissionais mais recentes aí no processo, que já sabiam vender. Então, quais eram os padrões que faziam aquele experiente não vender e esse inexperiente vender? Então, essa história de não ter experiência em vendas realmente não cabe aqui pra gente. E a história de não sou bom vendedor deveria ser assim, não sou bom vendedor, vírgula, porque eu ainda não sei o método dos 8 passos da venda de imóveis planejados.
aí sim concordo, você realmente não é um bom vendedor, vírgula. Mas se você quiser ser, vírgula, você basta aplicar os 8 passos de uma maneira simples, que você consegue chegar no processo do cliente querer comprar de você. E aqui está o grande lance. É isso porque o método Angeoli funciona. Tantos profissionais, alunos nossos, colegas nossos, fazem fechamento de primeira, porque o cliente deles realmente diz assim, olha, é isso que eu quero, não muda nada. E aí pronto, a venda é fácil, né? A venda flui naturalmente, ou seja, eu não preciso nem ter que convencer ninguém, apenas conduzir o processo de uma maneira simples, tranquila, feliz, sabendo que ao final tudo vai dar certo e você realmente vai fazer esse fechamento aí. Tá certo, pessoal? Maravilha, então. Quero te falar também, dando um recado aqui para nós encaminharmos a live de hoje à noite, que amanhã, às 11 horas, nós temos uma outra live. Sim, todos os dias agora, 2 lives. Uma pela manhã às 11 horas e outra mais tarde às 20 horas. Amanhã a live da manhã é mercado saturado. Sério mesmo? Você acredita que o mercado de imóveis planejados está saturado? Então eu tenho certeza que você vai ter uma excelente notícia com tudo que eu vou te falar amanhã pela manhã, na live das 11 horas. Eu quero aqui agradecer a todos que aqui estiveram comigo, que entraram ali, ficaram alguns minutinhos ou ficaram comigo aqui até o final. Reforçando o convite também para você, se não se inscreveu, faça um favor e se junte a tantos, centenas, milhares já de profissionais que já se inscreveram no nosso mais novo evento, que é a Semana do Projeto Fechado, que vai acontecer nos dias 10, 12, 14 e 16 de julho. Vai lá, terminando a live, link da bio, inscreva-se rapidinho e você então vai estar apto a poder assistir com a gente 3 super aulas inéditas, onde eu vou te mostrar com mais tempo, obviamente, formas para você fechar os seus projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. Projetista, olhe bem aqui para mim, gestor de loja, arquiteto, designer, olha bem para mim aqui. Tu consegue fechar de primeira, você tem as ferramentas para isso. O que está faltando é uma ordenação. Isso, com certeza, nós podemos te ajudar e eu faço questão de poder te entregar isso, tanto na semana do projeto fechado, quanto nessas lives também que fazemos algumas pílulas de conhecimento para você ir cada vez mais pegando confiança e passando de um profissional inseguro para um profissional confiante, sabe que vai realmente fechar muito mais os seus projetos do que fazer alteração ou perder para a concorrência. Então, nos vemos amanhã às 11 horas. Não se esqueça, inscreva-se na Semana do Projeto Fechado, que eu tenho certeza que vai ser um novo passo, uma nova virada de chave na tua carreira de projetista, vendedor de imobiliário planejado e sob medida. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e nos vemos amanhã na live das 11 horas.